Isso aqui está o passo a passo como criar uma nova um novo HD e particionar ele. Primeiro a gente vai ligar a máquina virtual, não sei se você tem esse Slackware que é o mesmo do meu, que era das primeiras aulas do Rossano. Ou você deve estar com outro aí, provavelmente, que configurou para você. Primeiro vamos ligar a máquina virtual e checar as partições que a gente tem, para a gente poder criar um novo HD. Esse é o sistema de inicialização, o Rossano que a gente fala provavelmente. Carregamento da BIOS, essas linhas que aparecem, elas são, né, carregadas pelo init e também pelo um gerenciador de inicialização, que é o Lilo, ou outro aí do Linux. Bom, aqui é o usuário e a senha, tá? Não sei se o seu é igual ao meu. Essa aqui é a primeira que a gente fez lá na sala. Eu vou dar um fdisk-L. O que esse comando vai fazer? Vai trazer os HDs para mim e as partições. Porém, aqui a gente só tem um HD, que é esse aqui, ó, dev/sda. A gente não tem um SDB. Então vamos criar um novo HD. Então a gente sai da máquina, tá? Desliga a máquina, dá um power off. A máquina vai ser desligada. Esse é o RAM level 0. Desliga a máquina. Assim que a máquina desligar, a gente vai adicionar um novo HD, né? Isso tem que ser com a máquina desligada, como eu já falei. E, se eu não me engano, o HD que ele pediu é de 128 megas, né? Se não for também, vai ser esse. Aqui você clica na máquina que você quer, armazenamento, né? Se tiver em português. A gente vai controladora SATA e não controladora IDE. Controladora SATA, adicionar no novo disco rígido. Aqui, criar novo disco, VDI, dinamicamente alocado. Vamos colocar o nome dele de novo, HD. Ele quer 128 MB, né? Pode digitar aqui 128 megas. Criar. Ok. Vamos, então, novamente inicializar a máquina virtual. Checando o dado da BIOS. Carregando de novo o gerenciamento de inicialização. Provavelmente ele deve ter criado o SDB. Está com o usuário e a senha de novo. Vou dar um fdisk-L. Opa. fdisk-L. Bom, se você verificar aqui, como eu tinha informado, a primeira vez só aparecia o SDA. Agora ele apareceu para a gente também, né, o SDB. Aqui embaixo. A gente vai criar uma partição no fdisk/sdb. Então, a gente tem que informar o caminho que a gente vai criar uma partição. fdisk
barra dev barra sdb. Opa. Aqui ele pergunta o que você quer fazer. Se você dá M, ele vai te mostrar todas as opções. Ó. A gente quer a new, que é adicionar nova partição. Então, você dá o comando N, ele vai perguntar se é uma partição primária ou estendida. Lógico, primeiro a gente vai usar uma partição primária. Então ele default para P, primário. Você deixa em branco, não coloca nada, ou você coloca 0. Ou você dá Enter e vai criar uma primária. Ele entende como default, ou seja, padrão P. Aqui ele quer a partição, um número 1. Aqui ele está perguntando qual vai ser o primeiro setor da fila. Você pode dizer 20, né, da sua partição, 2048, que é o primeiro cilindro que aparece aqui. Enter. Ele está perguntando qual é o final, né? Se eu não me engano é 64 megas, né, que vai ser, se põe mais 64 megabytes. Ok. Aqui ele criou a partição. E se eu não me engano, deixa eu só verificar, o comando P para verificar as partições. Ó, SDB1. Então ele criou a primeira partição do novo HD. Vamos para a segunda partição. Uma nova partição, pode ser primária ou estendida, não tem um problema. Eu vou deixar default, que ele não especificou. Número 1 de novo, né? Não, aliás, de 1 a 4, a gente já usou uma partição, que é a primeira. Então a gente vai para default, deixa 2. Aqui ele pergunta o primeiro cilindro, a gente vai usar esse aqui, 126976, que é o primeiro cilindro que aparece no setor, 126976. Que é, caso você não estiver enxergando, é esse aqui. Primeiro cilindro aqui. Ó. Aqui embaixo. Enter. E ele vai perguntar de novo. Vou botar mais 64 megas aqui. Não precisa digitar, ou você digita simplesmente, ou você aperta Enter, ele vai para default, ele pega o último cilindro. Melhor ainda. Vamos dar um P. Então aqui no nosso disco SDB, foi o HD que a gente inseriu de 134 megas, né? A gente criou duas partições. Agora a gente vai formatar as partições. Como a gente faz isso? A gente usa o comando mkfs. Ponto. Ele quer formatar txt4, né? xt4, que é o tipo de formato que ele quer. Se não for esse também é só colocar xt3, xt2, espaço, barra dev, barra sdb1, que é a partição que a gente quer. Primeira partição. Opa, aliás, desculpa, eu tenho que sair do mkf, do fdisk agora, ok? Deixa eu só... o que a gente faz para sair? Eu criei as duas partições. Então eu criei as partições, como você viu, tá aqui. A gente dá um W, write, escreveu, ou seja, gravou. Vou dar um fdisk para você ver a partição. Aqui ó, a gente criou SDB1 e SDB2 no novo HD. Agora sim eu vou fazer um mkfs. mkfs, né? Ponto txt4 espaço barra dev barra sdb1. Vou dar um outro fdisk. Aqui na verdade ele já está como xt4, tá? Mas como ele pediu para fazer, vai fazer, como você sabe, pelo ID. O ID aqui ó, marca qual é o formato de extensão. O ID, na linha do ID. Vou fazer no outro, no SDB2, porque é isso que ele está pedindo, mas já estão formatados como xt4.
Ok? Bom, o próximo passo que ele está falando é para alterar o etc/fstab, montar automaticamente as partições em um lugar X. Então vamos dar um mc edit em /etc/fstab, ok? Vai abrir um editar. Vai fazer o que aqui, ó? A gente vai simplesmente adicionar aquela SDB1 e SDB2 para serem montadas aqui. Ele está pedindo para ser montado aonde? No MNTHD1 e MNTHD2. Então, vamos fazer isso. Vou dar um Enter, vou entrar aqui, /dev, né, /SDB1, né, aquele que é /MNT, /HD1. Esse HD1 é um diretório que não existe, a gente vai ter que criar ele, senão não vai entender. O tipo de extensão que a gente já usou para formatar é ext4. A gente pode deixar como default, eu não lembro que é essa opção. A gente pode deixar como 0 aqui. Se vai inicializar, se vai fazer backup, essa opção aqui, acho que é para inicializar e fazer backup, vamos deixar 0. Vamos adicionar o /der, /sdb2, né, o mesmo lugar, só que um HD2, /mnt, /HD2 e ext4 também. Default também. Zero. A gente vai dar um save, né? Um F2. Salvar sim. E F10 para sair. Agora ele quer, como eu falei anteriormente, a gente editou o fstab, pediu para montar as partições no HD1 e HD2. Então temos que criar aqui um mkdir /mnt /hd1 e um mkdir mnt /hd2. A gente pode dar um cd /mnt, a gente está dentro dele, e dá um ls para ver se aparece o HD1 e o HD2. Está aqui, ó, entendeu? A gente criou então a pasta, né? No Windows se chamaria de pasta, mas a gente chama de diretório HD1 e HD2. Ele está pedindo para transferir SCP a transferência de um arquivo para o computador para o outro, a gente teria que estar em rede para acontecer. A gente não está em rede, mas eu vou só fazer como se a gente tivesse rede, tá? Vou fazer de conta que a gente está conectado lá numa rede aqui, minha máquina com a sua máquina, e seu IP é um IPX. Como que eu faria isso? SCP-R, a gente quer enviar o quê? O HD para ele, né? Se eu não me engano, ele pediu para enviar isso. A gente enviar o HD e o fstab. A gente vai fazer como? SCP-R /mnt /hd1 espaço mnt /hd2. Tem uma barra. Eu não sei se dessa forma daria certo, uma linha só, mas depois enviaria de um em um. E ele também quer o arquivo fstab, né? Então a gente tem que colocar aqui o arquivo fstab também. /etc /fstab. Aí você teria que falar para onde você quer enviar isso. E você vai ter que colocar o user, arroba, né? Por exemplo, o usuário lá é root. Então você coloca root, se fosse o usuário X, arroba. Vamos supor que o IP seja 10.1.1.1.1, né? Suponhando. 2 pontos. Vamos enviar para o diretório /home. E não sei